Nossa companhia, são 10 horas 11 minutos. A temperatura em Nova Prata é de 15 graus neste momento. E nós damos sequência aqui ao nosso Jornal da Manhã nesse último horário com o apoio de Service Contabilidade, Lojas Becker, Loja Beneduzzi, Unicred, use sua audição e Super Cassol. Já convido você a participar conosco, porque estamos iniciando a nossa principal entrevista do dia. Hoje o tema é os 201 anos da imigração alemã no país. Por isso trouxemos especialistas no assunto aí, né? Que estão participando com a gente. Você pode participar, estamos em live ao vivo pelo Facebook da Rádio Prata. Então você pode mandar aí suas dúvidas, suas considerações na nossa live ou também participar no 3242-1212 ou no nosso WhatsApp 99920-3154. Então vou dar as boas-vindas ao Cassiano Migliavaca, que é professor, historiador, mestre e doutor Cassiano, e vai falar um pouquinho pra gente sobre essa cultura. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos que nos escutam, né? Muito bom estar aqui, né, na companhia de todo mundo, para conversar um pouquinho, então, sobre a imigração alemã, né, os 201 anos. Eu sou doutorando, tá? Ainda não cheguei lá. Mas tá quase. Isso aí. Muito bem, também com a gente, o pastor Vanderlei Forpagel. Ele que é pastor da Igreja Luterana, né? Já tem um sobrenome aí, característico alemão. Seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Bom dia, Sabrina. Bom dia, ouvintes da Rádio Prata Serra. Bom dia, Cassiano. Bom dia, Jonas. Toda a equipe aí da Rádio Prata. É muito bom estar aqui e conversar hoje um pouquinho sobre essa data tão importante para o nosso estado, Rio Grande do Sul, os 201 anos da imigração alemã. E antes de nós entrarmos diretamente no assunto, né, queria parabenizar hoje, né, duas classes muito importantes, né? Dia do colono e dia do motorista, 25 de julho. Então, parabéns a todos esses que ocupam essas tão importantes funções da nossa sociedade, né? Fomentam, né, Isso. a nossa agricultura e tudo mais. Certo. A imigração alemã foi um dos maiores movimentos migratórios para o Brasil e deixou um legado importante na formação da identidade brasileira, especialmente nas regiões onde se estabeleceram. E nós temos marcos importantes no Rio Grande do Sul, por isso eu gostaria de deixar a palavra com quem entende do assunto aí para situar o nosso povo, né? E vamos ter uma aula de história aqui, né? E cultura. Muito bem, então quando se fala de uma data, né, ou até de uma cidade, de um estado, de um país, a gente sempre olha para um marco divisório, o antes e o depois. Então, por exemplo, a nossa história hoje está dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. E assim também a história do Rio Grande do Sul certamente está dividido entre o antes de 1824 e depois de 1824, justamente com a vinda desses primeiros imigrantes alemães, que eram na totalidade de 39. Né? 39 foi a primeira leva, seriam 40, mas uma senhora, né, esposa de um desses imigrantes, acabou falecendo na viagem. Tá? Então, o primeiro grupo, 39 pessoas que chegaram às margens aí do Rio dos Sinos, hoje conhecido como São Leopoldo. E até é importante destacar também a questão da própria religiosidade, como eu sou pastor, né? Exatamente. Desses 39, 6 eram católicos e 33 eram luteranos. Então Muito é bem. importante até destacar esse ponto também, né? Então vinham tanto alemães católicos, mas também no início, especialmente a grande maioria, alemães luteranos. Então, para destacar isso aí. E acho que uma coisa bem interessante, né, destacar também, nós estamos falando de um ano de 1824, são 2 anos após a independência do Brasil, né? Então já começa sendo como uma política de Estado do governo brasileiro, do Império Brasileiro, né, de Dom Pedro I, que tinha essa visão de querer, vamos dizer assim, povoar o Brasil e dentro das ideias eugenistas, né, da época, nós estamos falando ali do final do século XIX, início do século XX,
clarear a população, né? Nós tínhamos uma população essencialmente negra, por causa de quase 400 anos, né? 300 anos de história de escravidão dentro do país. E um dos fatores, né, que fez também está atrelado muito também à imperatriz, né, a dona Leopoldina, que era alemã, era austríaca, né, mas antes da unificação da Alemanha em 1870, né, o Sacro Império Germânico, né, na Europa eram vários pequenos reinos, um deles era a Áustria, que pertencia ao que vai ser, depois a Áustria vai ser um país agora, lógico, mas ao que também fazia parte a Alemanha moderna. Então, a Leopoldina, ela é, né, filha do Fernando I, que é o rei da Áustria. Então, acredita-se que também ela tem um certo papel, né, nesse processo todo da vinda desses imigrantes alemães, né, 1824, né? E eu gosto de fazer muito, Vanderlei, um comparativo com as imigrações entre os alemães e os italianos. Porque os alemães são pioneiros, são os que primeiro chegam, né, nas proximidades de Porto Alegre e vão ocupar o que a gente chama da linha Cânhamo, que eram feitorias do próprio governo imperial para produzir, como o próprio nome diz, linho cânhamo, né? Inclusive os pavilhões dessa produção é que vão alojar esses 39 imigrantes que vêm para o Brasil. Né? E essas tentativas, apesar de 1824, como o pastor Vanderlei colocou, é um marco, houve outros movimentos antes também, ainda quando Dom João VI ainda quando o Brasil era de Portugal, houve tentativas na Bahia de trazer alemães, né? Olha. Isso que acabaram não dando certo, não, né? Deu muito certo. Até porque tinha promessas e que bem no fim não se cumpriram e eles acabaram meio se rebelando, né, contra os que os haviam contratado, né, e não aceitaram as condições que havia sido então impostos, né. E até interessante que o Cassiano falou da imperatriz Leopoldina, né, e aí a pergunta por que dos alemães, né? Por que não português? Bom, os portugueses, o Brasil tinha se tornado independente de Portugal, né, então portugueses tinham ido embora. Espanhóis, vizinhos, né, justamente estavam querendo invadir o Rio Grande do Sul, então também estavam descartados, né? Holandeses, franceses já tinham outras histórias também. Já haviam invadido o Nordeste, já tinha uma certa algeriza em relação a esses povos. Entre os portugueses também, porque a gente estava passando por um processo de independência do Brasil, o Brasil queria construir uma identidade sua. E as principais motivações das elites, né, políticas era se desvincular de Portugal. Então trazer mais português era um risco de daqui a pouco tu tá correndo de o Brasil deixar de ser independente novamente. Então os alemães foram, né, na verdade essa propaganda ela foi para toda a Europa, né, tanto que mais tarde, por exemplo, os italianos, né, e os poloneses também chegam, né, por outros motivos, alguns próximos, alguns parecidos, outros nem tanto, também para ocupar. E eles vinham em busca do que, esses alemães, ao Brasil? E por que saíam da Alemanha? Isso, para a gente entender então o porquê, né, desses alemães fazerem uma viagem aí de 12 mil quilômetros, atravessar o oceano. Quantos dias será de viagem? Dependia. Em torno de 80. Lembrando, outro comparativo, já vou me metendo aqui. Por exemplo, os italianos vêm com navios a vapor. Certo. Que o vapor, a máquina a vapor, a partir de 1840, ela vira comercial. Né? Ela passa a ter rotas transatlânticas comerciais. Os imigrantes alemães, eles vêm com veleiros, né? Então, até porque era mais de 50 anos antes, né, sim, dos italianos. 1816 já tem alguns movimentos de tentar trazer os transatlânticos a vapor, mas não era muito firme, muito concreto ainda. Então, se você ouve nas músicas dos italianos que é 40, 50 dias de viagem, os alemães faziam 80 dias de viagem. Dependia do vento. Da morosidade, das calmarias, das rotas. Então, era uma viagem bem desafiadora, né? Então, a questão dos alemães, então precisamos também saber que a Alemanha da época não é a mesma de hoje. Então, ela era formada por pequenos principados, né? Então, e aí outro ponto também que talvez a gente precisa resgatar um pouco mais lá da Idade Média, quando Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, né? Aí se tornou uma língua mais unificada, porque tinha muitos dialetos, como o italiano também, né? Então são conhecidos como alemães, mas cada um morava
num principado, né? Numa pequena região, não era a Alemanha unificada como conhecemos hoje. Então são chamados de alemães porque todos então falavam alemão, justamente vindo desse movimento da tradução da Bíblia para o alemão que unificou então a língua, né? Então tinha uma língua oficial. E a Alemanha então tinha passado por muitas guerras napoleônicas, então havia muita miséria, né? Muita dificuldade de terras, até porque tinha uma lei chamada de Lei do Morgádio, né? Que dizia o seguinte: só o filho mais velho tinha direito à herança. Então, se a família tinha 8, 9, 10 filhos, só como era comum, só o primogênito. Então, os outros fariam o quê, né? E então o máximo de terra que sobrava, ainda bem no fim, era 1, 2 hectares ou alguns metros quadrados só. Então não tinha como sobreviver àquela região. E aí a propaganda que se fazia do Brasil era que aqui tinha muitas terras, e de fato, né, recebiam, quando chegavam aqui, em torno de 70 hectares de terra. Então, de 2 hectares para 70 hectares era muita coisa. Era bastante coisa. Apesar do Rio Grande do Sul, as propriedades eram bem maiores, né? Os portugueses lusitanos que estavam aqui, o Silvério tinha 1000 hectares, era um horror. Então, né? 70 era nada, né? Era quase nada para os padrões brasileiros, mas tanto para os alemães, para os poloneses, para os italianos, era muita terra. Isso. Era muita coisa para quem não tinha nada, né? Além das crises, das guerras napoleônicas, da Guerra da Primavera, a própria Guerra da Unificação da Alemanha, que vai eclodir, né, encerrar em 1870, a fome, as doenças que vão assolar toda a Europa, fora isso a Revolução Industrial, que começa na Inglaterra, se expande em toda... Então tudo isso começa a deixar a população paupérrima. Mais esse legado feudal de não esfacelar as grandes propriedades também. Então tudo isso acaba provocando, né, essa imigração, né, para o Brasil. Mas aí interessante também, né, quando a gente está falando da Leopoldina, mas antes mesmo da Leopoldina, né, o próprio José Bonifácio, que é considerado o patriarca da independência, ele tinha 2 amigos alemães, né, que iam com muita frequência nesses principados germânicos para tentar buscar esses possíveis pessoas para vir morar para cá. E o foco deles muitas vezes nem era um agricultor, era uma espécie do agricultor que já tinha servido em campanhas militares. Então já tinha um certo olhar de uma espécie de soldado ou agricultor, né? Que foram os primeiros que chegam na região ali de São Leopoldo, eram exatamente esses. Porque o objetivo do Império não era só ocupar o território, era ocupar e defender o espaço, né? Porque a gente tava... Bom, a história do Rio Grande do Sul é marcada, eu sempre falo, por várias brigas. A gente estuda lá na 4ª, 5ª série, tratado disso, tratado daquilo, tratado disso, né? Que sempre as fronteiras do Rio Grande do Sul sempre foram muito maleáveis por causa dessas invasões espanholas, né? Principalmente. É interessante essa questão aí. Então, além de agricultores, eles também eram soldados, ou lá na Alemanha eram também conhecidos como mercenários. Mercenários, né? Exatamente. Mercenários, né? Então eles estavam meio desinseridos da cultura de lá também, os que vieram para cá ou não? Sim, também, porque a grande maioria, na verdade, eles vinham de casas de detenções, né? Ou seja, eram presidiários, muitos deles. Por quê? Por causa da miséria, eles ficavam à margem das rodovias, das estradas, nos centros das cidades, pedindo esmolas, e às vezes cometiam pequenos delitos, e eles eram colocados nas casas de correção, né? E aí, para limpar essas casas de correção, vamos mandar eles pro Brasil. Então, não tinham, assim, grandes dificuldades com a justiça, mas pequenos crimes, né? Que faziam com que eles, então, ficassem retidos por algum tempo para repensarem, né? Acontecia com os alemães, com os poloneses, com os italianos. Muitas vezes aproveitavam essas levas para despachar os marginalizados, os não aceitos pela sociedade. Eu comento sempre bastante, olha que interessante, né? Porque o quanto que o acesso à terra e o acesso a condições econômicas básicas às vezes podem mudar a mentalidade. Porque eu digo, lá o cara era muitas vezes um marginal, um criminoso, e ele cria uma outra imagem aqui do trabalhador, do ordeiro, né? Do religioso muitas vezes, né? Então, o quanto essa mudança de comportamento está muito associada a essa possibilidade de acesso à terra, acesso a condições básicas. Vida, na exatamente, verdade, né? Exatamente. Então, até dá para dizer que lá,
né, eles não tinham mais utilidade, vamos dizer assim, né, eram desprezados, e aqui, então, iriam ter um papel muito importante. Então, a questão de ocupar essas terras devolutas, que eram as terras do governo, servir também para proteger as fronteiras. Então, os agricultores, além dessa profissão de trabalhar com a terra, também serem soldados, e isso eles já tinham essa experiência de vida lá, porque em tempo de guerra eram soldados e em tempos de paz eles eram agricultores. Então essa é uma função também importante quando Dom Pedro vai lá, né, através da Imperatriz Leopoldina, trazer esses alemães para o Brasil. Então serem soldados e depois agricultores para desenvolverem o Rio Grande do Sul, porque os açorianos ocupavam as terras planas, né, criação de gado. E as outras terras, então, também precisavam ser ocupadas, e aí vêm os agricultores, né, para ocupar essas regiões do Vale dos Sinos, Vale do Taquari, depois subindo a serra. Que eram as terras mais rejeitadas, porque eram morros, né? São regiões de serra, irregulares. Isso, que não servia para a criação de gado. Para a criação de gado, para pecuária, que era o forte, né? Tanto dos açorianos, portugueses, lusitanos, né? E foi para isso também, esse outro objetivo, né? Ocupar esses lugares... não que estavam vazios, né? Haviam os povos primitivos, né? Os caigangues, os courados. Mas o objetivo do Império, infelizmente, também era esse, né? Era acossar os povos primitivos para trazer essas novas levas, principalmente da Europa, como eu falei antes, porque pelas questões do clareamento, né? Essa era a visão eugênica da época. E também para domínio, né? Do território em nome do Império brasileiro, né? E aí vem também de encontro a questão da ideia de industrializar o Rio Grande do Sul, não só a agricultura, né? Sim. Porque a grande maioria desses alemães, eles tinham profissões, né? Eles eram artesãos, eles sabiam lidar com a madeira, com o couro, com o ferro, e eles vêm para o Brasil também com essa ideia de industrializar, né, o Rio Grande do Sul, porque até então era... só a questão realmente do gado, né? E o que derivava do gado. Outras coisas não existiam, né? E eles, com as pequenas propriedades, então começaram a diversificar, né? A questão da cana-de-açúcar, da carne de porco, a banha, né? E nem demorou muito tempo que já abasteciam, por exemplo, a região de Porto Alegre. Então, aquele grupo que chegou e foi aumentando, então, através do Rio dos Sinos, levavam todo o excedente para abastecer a Porto região Alegre. Metropolitana. Exatamente, né? Então ficava fácil acesso, Rio dos Sinos, né, Porto Alegre, e abastecia a região de Porto Alegre com esses excedentes que eles produziam. Né? Eles entram como agricultores, mas não adianta, né? Eles entram como agricultores, mas eles tinham muitas outras profissões na Europa. Dominavam outras técnicas. Nós temos uma realidade aqui em Nova Prata mesmo, na Vila de Capoeiras, né? Com o próprio Rodolfo Schneider, pai que vai ser prefeito depois, Adolfo Schneider, que tinha um curtume, né? Então era um dos primeiros curtumes assim mais importantes da vila, que ele não só tinha o curtume como uma pequena assim, fábrica de suínos, né? De embutidos e de outras coisas de suínos. Né? Então isso mostra o quanto que eles também diversificam, o que a gente comentou agora, o comércio também, né? Dentro da... E aí até nós temos nomes importantes que surgiram depois justamente nessa questão da indústria no Rio Grande do Sul, por exemplo, Ritter, Oderich, Neugebauer, Renner, Gerdau. A Gerdau. Grandes marcas, né? Isso, grandes marcas. Rotermund, né? São todas essas marcas. A Rotermund, que é uma das primeiras editoras, eu acho. Isso. Não sei se não é do Rio Grande do Sul, tá? Então, tô me enganando. Sim, mas a Rotermund, por exemplo, viva até hoje, né? Isso. Inclusive, foi muito importante para difundir a própria cultura alemã, o próprio luteranismo, né? Eu acho que o Sino do Rio Grandense, que foi fundado ali em São Leopoldo, também foi muito fomentada por essa... Né? E mostra também o quanto que os alemães eles se envolveram muito nas questões políticas, não só sociais, econômicas, mas políticas também do Rio Grande do Sul, né, principalmente. Né? E outra coisa também que a gente pode destacar nesse movimento que teve início 1824, claro, muitas promessas que eles tinham recebido não se cumpriram, porque quando eles chegaram aqui, né, e ficaram ali na feitoria do linho Cânhamo, eles provavelmente tinham ideia que as coisas já estavam mais ou menos prontas, cada um iria ter o seu lote de terra,
Mas não, né? Esses lotes ficavam a 30, 40, 50 quilômetros para dentro, as margens do rio, e teria que derrubar mato, né? Desbravar, literalmente. Então, devem ter sido épocas muito, muito difíceis, né? E aí até surge uma questão, né? Que a primeira geração, né? Eles colheram Tod, né? Se diz em alemão para a morte, ou seja, literalmente vieram, né, desbravar, mas não puderam aproveitar muito disso, né? Morreram naquela luta, né? Aí a segunda geração, aí já eles começaram a receber, em alemão se diz Not, ou seja, a carência, as dificuldades, né? A pobreza ainda. E só depois, a terceira geração, que começou a usufruir do Brot, ou seja, o pão, né? Que começaram a, de fato, colher os frutos daqueles primeiros que desbravaram, derrubaram o mato, morreram no meio do mato. Aí a segunda geração, então, que continuou o desenvolvimento, mas ainda com muitas dificuldades. Só a terceira geração que depois pôde aproveitar, né, de todo o legado que eles deixaram. E aí, como muitas das promessas, geralmente pelos governantes, não são cumpridos, né? Então, eles tiveram que se virar com tudo, especialmente com a própria educação, né? Como eles já viam todos alfabetizados, para eles era muito importante as escolas, que os filhos deles também pudessem ter as suas escolas. E mais ou menos até 1920, 25, tinha mais de 1.000 escolas. Em todas as picadas tinha escola. Então veja a importância também que eles deram para a questão da continuidade da educação para os seus filhos. E aí, claro, como eles eram muito associativos, então junto das escolas tinha a igreja, tinha o salão, e aí surgem todas as outras associações, né? Associação de canto, de jogo de bolão, de tiro-alvo, todas essas coisas que hoje tem algumas que existem ainda, são centenárias na região de Novo Hamburgo, São Leopoldo, né? Até de repente a gente quer comentar também alguma coisa sobre isso ainda? Conhece lá a região? Não muito, né? Eu conheço mais aqui, mas realmente, como eram comunidades afastadas, muitas vezes, né? Eles continuavam mantendo uma porque, né? Graças a 2 alemães também, o Gutenberg, né? Que criou a imprensa móvel, que permitiu que o Martinho Lutero conseguisse, né? Tirar a Bíblia dentro dos conventos e ela fosse um material a ser impresso e estar na família. Então isso também provoca uma certa mudança também na cultura de domínio da leitura. Num primeiro momento não dominavam a escrita, né? Isso. Sabiam ler, não escrever. Olha só que interessante. Mas a leitura foi muito importante para essa coesão, né? E eles vêm para cá, como eles vão para regiões serranas, eles acabam tendo que formar uma comunidade coesa, que eles acabam mantendo tanto a cultura, a língua e muitos traços, né, do que eles vieram, lógico, com as suas alterações, né, a ponto de que se falava muito, né, nas assembleias legislativas do estado do perigo alemão, né, se via, até um professor da URGS que comenta, o René Gertz, né, muito material dele sobre o perigo alemão, porque eles diziam que os alemães não se misturavam com os brasileiros, não queriam casar com brasileiros, tinha uma religião própria que não era católica oficial dominante. Então tudo isso também, além de toda a luta pela terra, tinha essa questão desse olhar, principalmente, né, lembrando que nós estamos passando de um período de império, quando que eles chegam, para um período depois de transição para a república, né? E os alemães são atuantes nos campos políticos, então tem muito esse risco. Aí depois com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, então piorou o negócio, né? Sim. Ficou mais complicado, né? A ponto lá em Getúlio Vargas, em 37, proibir não só o alemão, mas todas as línguas, né? Com esse receio do risco do domínio alemão dentro, né? Se tinha os casos, os mais assim, exacerbados acreditavam que os alemães fossem dominar. Mas eram agricultores em sua grande maioria, né? Mas lógico, né? E aí veio a questão da nacionalização, né? Então proibia a língua alemã, língua italiana, outras línguas. Os japoneses também, porque foram, né, vieram depois da Segunda Guerra, também sofreram muito com isso. Porque no momento que tu corta, né, a tua própria língua, é como tu matar a tua cultura, né? Sim. Eu digo um professor meu que a gente sonha na nossa língua materna, né? A gente escuta, a gente consegue pensar melhor na nossa língua materna, xingar melhor na nossa língua materna. Então, quando tu corta isso, tu tá esfacelando muito uma cultura e uma unidade. Porque as tradições, a história é a alma de um povo. E ali, literalmente, proibindo a língua materna deles,
literalmente foi arrancar a alma do corpo deles, né? Porque aí imagina todas aquelas associações, né? Onde eles se encontravam, falando a língua deles, e de repente tudo é proibido, né? Os cultos em alemão não poderiam mais acontecer, os cantos corais, né? As outras diversões populares, então as pessoas ficavam com medo de falar o alemão, de fato, acabavam sendo perseguidos muitas vezes, né? E isso trouxe sérias dificuldades. Hoje, graças a Deus, mudou e se ensina de novo o alemão, o italiano em escolas públicas, o polonês, outras línguas, enfim, né? Mas naquela época era proibido, então realmente foi um golpe muito grande para aqueles que estavam acostumados. Claro, era uma forma de defesa também, eles saem do seu país, né? Vêm para um lugar completamente desconhecido, então precisavam se manter unidos para que pudessem realmente alcançar os seus objetivos, que era prosperar. Essa era a ideia. Aliás, qualquer um, quando ele se propõe a sair de um lugar, ele quer prosperar, ele quer progredir na vida, e aí de repente isso acaba sendo atrapalhado. E antes também o Cassiano falou da tradução da Bíblia para o alemão, da imprensa de Gutenberg. Um fato histórico do ano passado, a enchente, né? Foi noticiado que uma Bíblia de 250 anos, trazido por esses imigrantes alemães, quase se perdeu. Lá no Museu de São Leopoldo, Exato, no Visconde de São Leopoldo. Uma funcionária, já estavam saindo, tinham fechado, e aí se falava, ó, as águas vão subir, mas também não sabiam até que ponto. E ela pensou, não, vou voltar, vou pegar a Bíblia e levou para um lugar mais alto. O segundo piso, né, do museu. E de fato, né, se tivessem deixado onde ela teria perdido um baita. É o objeto mais valioso que tem lá, e foi trazido por esses imigrantes, e um tamanho assim grande, né? Interessante isso aí. Infelizmente nós não temos muito tempo, né? Já precisamos ir nos encaminhando quase para as considerações finais. Então, vamos falar um pouquinho sobre a imigração aqui no nosso município, na nossa região, e trazer alguns aspectos importantes até da culinária que a gente conversava nos bastidores, né? Da culinária alemã, muito apreciada, né? Por toda a região. Aqui em Nova Prata, o marco principal, né, pastor, é 1890, na linha Quinta Bento Gonçalves. O marco, porque houve outros alemães que vieram antes também, somente lá no comércio. A gente lembra do Retiro, que tinha os Licks, né? A gente teve uma das primeiras fábricas de tecido de lã, que era do Augusto Neuger, de 1800 também, né, no Retiro. Então teve alemães que circularam por essas regiões antes mesmo desses marcos. Mas em 1890, né, na linha Quinta, que tem em torno de 80 famílias, 100 famílias, né, que vão ocupar esse lugar. Inclusive, né, elas vão construir a capelinha, né? Vão ter duas capelas, uma do sino do Rio Grandense e uma de Missouri, né? Ali na região. Que elas estão erguidas até hoje? Apenas uma. Uma delas. Isso, Uma já foi retirada do local em 1960. Ela deixou de existir. Porque na década de 30 e 40, a grande maioria dessas 80 famílias, na verdade são 78 sobrenomes diferentes, né, de alemães que residiam então na linha Quinta. E aí na década de 30 e 40, grande parte dessas famílias migrou para outras regiões, aqui mesmo dentro do Rio Grande do Sul, ou já para Santa Catarina, Paraná, e foram subindo, né, porque daí as terras também eram poucas, bastante dobradas, muitas pedras, então desgastadas, né? Se desgastaram também com a agricultura. Isso, os próprios não haviam tantos pretendentes alemães dentro do luteranismo, né? Isso. Tinha carência também de pastores, tanto que das duas igrejas dos dois sinos acabou ficando só de Missouri, né? Isso. Então teve esse, e infelizmente, né? Porque se perdeu muito, né? Ali na linha ainda tem vários descendentes, né? Alemães, mas se perdeu muito, né? E o destaque que me chama muita atenção, assim, quando a gente pesquisa, é o quanto a educação pesou muito, né? O quanto a igreja era uma escola ao mesmo tempo, né? E eu digo, olha, se for parar para pensar, por exemplo, vai tiver a relevância, né, disso, os prefeitos de Nova Prata, o primeiro prefeito foi um alemão, que foi o Félix Engel Filho, né? Ele não era da região, mas, enfim, ele vem para essa região, né? E ele é médico, ele faz faculdade, ele é da região central do estado. Outro que marcou muito, que foi o Adolf Schneider, né? Que esse é bem interessante, né? Que o Rodolfo era o tio Curtume, que eu falei antes. Ele vai estudar, ele é luterano, vai estudar em Montenegro, uma escola luterana, vira contador, vem para Nova... É o cara que vai
o mais jovem da comissão emancipadora, né? É ele que vai redigir os documentos da comissão, né? Por causa dessa habilidade dele com escrita, né? Com tudo, com essa formação. É o cara que vai ficar mais tempo no poder, de 33 a 46 ininterruptamente, inclusive na época Vargas, né? Inclusive, coitado, foi dentro do período alemão, né? Foi acusado por ser nazista, né? Depois se comprovou que não era nada disso, né? Isso sem falar dos outros prefeitos que a gente conhece, né? Que a gente já sabe da memória recente, que também foram descendentes de alemães, que também ocuparam. Né? O Schmidt. O Schmidt, Se tu pegar 100 anos do município, 45, 47 foram comandados por prefeitos e intendentes que eram de descendência alemã. Isso numa região que se chama predominantemente italiana. É muito interessante, né? É curioso. Isso, e dessas comunidades, como nós estávamos comentando, né, poucas famílias restaram, mas depois, de novo, com o tempo, né, vieram pessoas de outras regiões, daqui mesmo, foram se agregando de novo à comunidade, e ela literalmente, como eu disse, foi ressurgindo das cinzas, né, e aí hoje ela tem inclusive um local de culto aqui na cidade também, e mantém ainda também preservado a capelinha que foi restaurada em 2016 pela prefeitura, né? E ela está lá praticamente original. Qual é a localização? Ela fica em torno de 6 a 7 quilômetros aqui da cidade, na linha Bento Gonçalves. Na linha Bento Gonçalves. Digo, quem gosta de ir para Guaporé, em vez de ir sempre ali, eu sempre ir ali por São Cristóvão, né? Pelo Silo que a gente fala, vai pela linha, pelos Três Mártires, né? Além de passar por outros caminhos, vai conhecer essa rota que era alemã, e a capelinha está à beira do asfalto, né? Então vale a pena até uma parada para conhecer. Sim. E ela é identificada? Sim. Perfeito. E, inclusive, mas não tem como tu não perceber ela, né? Porque tu passou, ela se destaca. Subiu o morro ali, vai fazer a curva, ela se destaca, né? Já no cenário. Inclusive, os bancos são os mesmos que eram usados no tempo da escola também. Então, eles têm os espaços para os tinteiros, enfim. Então, é tudo como da época. Bacana. Então... Sentavam 3, 4 alunos no mesmo banco, dividiam, né, a classe, né? E toda ela foi feita em madeira e serrada à mão, né? Então, acho que é uma das mais antigas, se não a mais antiga. É um patrimônio histórico. Isso de Nova Prata nesse estilo. É uma das mais antigas. Não tem outra construção nos mesmos moldes, com a mesma data, eu acho. Não, porque as outras capelas, elas têm mais uma arquitetura, um desenho mais dentro da linha católica. Eu acho que luterana, né, de imigração alemã, é a única. Eu não sei se na região. Eu acho que é a única. Né? Tô pensando agora que se tinha alguma outra na região, mas... Então, E legal, né, eu ver esse trabalho de restaurar, de mostrar, né, porque ela ainda simboliza que lá houve essa comunidade, né, e achei bacana também que os próprios moradores levaram para casa, né, o que tinha, porque a capela estava se destruindo, e agora eles estão aos poucos trazendo de volta, né, também. Olha que bacana. Então nós vamos nos encaminhando para o finalzinho, eu quero deixar a palavra com vocês para fazer as considerações finais aí, nos despedirmos. Quer se despedir aí primeiro, depois vamos lá. Não, só agradecer a oportunidade, né? Agradecer também o Vanderlei pela troca. A gente já estava começando a conversar aí no corredor, né? É uma pena que o tempo às vezes anda, né? Começa a papear, o tempo anda. Mas é isso, acho que o importante é a gente ver o quanto quanto de todas as etnias e todas as culturas juntas, né? Elas vão formar aquilo que hoje nós somos, né? Nós somos um fruto não de uma coisa, nós somos fruto de várias, uma colcha de retalhos, de etnias, de tradições, de culturas, né? Que nos fazem ser o que nós somos hoje. E às vezes a gente nem imagina que estão presentes, né? A gente acredita que a gente é predominantemente uma coisa e muitas vezes a gente tem outras tradições, né? A gente diz, a gente toma chimarrão, que é algo predominantemente, vamos dizer, de origem indígena, por exemplo, a gente desconhece. A gente come cuca e não percebe que é que vem essa origem alemã. Então, perceber esses detalhes, né? Acho que é bom essas discussões para a gente ver o quanto que a nossa cultura ela é fruto de tantas outras que se reconstruíram, atravessando o oceano ou não, né? Aqui nesse território. Então, agradecer também pelo espaço, por a gente poder compartilhar um pouquinho dessa história, já que hoje nós estamos comemorando esses 201 anos da imigração alemã. E acho que foi possível dar uma pequena pincelada, né? Resgatar alguns pontos.
E até quem tiver interesse de conhecer um pouco melhor ainda a história aqui de Nova Prata mesmo, tem um vídeo no YouTube, que foi feito no ano passado, produzido pelo professor Everson Marca e o Tom Miller. Isso. É um vídeo de em torno de 28 minutos e ali traz de forma bem sucinta toda a história. Então procure lá, Somente a Fé 1890. É só procurar lá no YouTube que vai encontrar esse Ótimo, filme, inclusive tá? tem fotos também bem bacana. Isso, Eu digo para facilitar pro pessoal, coloca ali Tom Miller 1890 que vai rapidinho pro canal do YouTube com esse vídeo. E mais uma vez agradecer aí a Rádio Prata aí por dar esse espaço e contar um pouco dessa história. Um abençoado dia para todos os ouvintes aí. Amém. Nós agradecemos demais pela contribuição, com certeza. Teríamos muito assunto para conversar por aqui, mas infelizmente o nosso tempo é curto e nós estamos sempre abertos a trazer essas... ter essas oportunidades aí, né, que trazem culturalmente, engrandecem a nossa comunidade. Agora são 10h46, 15 graus a temperatura em Nova Prata. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais informações.